Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, eu tô aqui hoje diante dos vasos de vagem, macarrão, trepador, e o assunto de agora vai ser para dar continuidade à série, a playlist do cultivo caseiro em vaso de vagem. Hoje o assunto vai ser os primeiros cuidados e condução da planta, o início da condução. Vamos começar então? Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui os vasos de vagem, vocês podem conferir, ó, tudo germinado, tudo já crescendo, suas primeiras folhas. E nesse momento agora, gente, que a planta está mais de 2 semanas, já está começando seu desenvolvimento, emitindo as suas primeiras folhas, seus primeiros trios de folha definitiva, que são essas que vão em número de 3 aqui, tá bom, gente? Agora a gente tem que começar os cuidados. E o primeiro dele que eu vou falar aqui é o raleio de muda, gente. Então, vamos fazer esse raleio agora. O raleio de mudas, pessoal, é muito simples, né? Quando a gente semeia, sempre semeamos algumas sementes, como vocês viram no primeiro vídeo da série, que eu semeei vários. E podem nascer vários pés, como aqui, ó, tem 3 pés. Mas eu não posso ficar com esse monte de planta aqui, gente, porque uma compete com a outra por nutriente e acaba que enfraquece o cultivo, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente elimina as mais fracas e deixa uma ou no máximo 2 mais fortes. Eu vou deixar aqui apenas uma planta por vaso, tá bom, gente? Tá bom? Então eu vou estar tirando aqui, ó, as plantas estão bonitas, né? Estão todas mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu vou tirar aqui, ó, essa aqui que eu puxei para cá agora é a mais fraquinha de todas, ó, é a menorzinha. Eu não vou puxar, não vou arrancar, só cortar ela fora, ó. Cortei e deixo ela secar. Agora aqui tem 2, ó, vocês podem ver, tem essas 2 que estão praticamente semelhantes. Eu vou cortar essa aqui, ó. Vou cortar essa aqui que parece estar um pouquinho menor, mas tá tudo igual. Então vamos lá. Deixa eu ver. Ou eu corto essa ou corto essa, tanto faz. Vou cortar essa daqui, deixa eu ver ela tirar para fora aqui, ó. Ela tá um pouquinho menorzinha, então eu vou cortar essa aqui fora, gente. Tá tudo bonito, mas uma tem que dançar, né? Prontinho, ó, tirei ela fora, gente, ó. E agora só fiquei com uma planta. Bom, fiquei aqui com uma plantinha. Já cortei fora aquela outra. E pronto, primeiro passo fiz, a mesma coisa aqui, ó. A gente tira as mais fracas. Mesma coisa aqui, eu vou tirar as mais fracas e deixar as mais fortes, ó. Essa aqui, ó, tem uma aqui e tem outra aqui, tem 2. E tem essa terceira aqui, ó, menorzinha que não... já vai ser a primeira logo que eu vou tirar, que é a mais fraquinha de todas. A segunda e a terceira aqui, elas estão muito parecidas no tamanho, gente. Então eu vou escolher... Posso escolher, ó, essa aqui já logo de cara dá pra ver que é a que tá mais fraquinha. Então eu vou tirar lá. Vamos lá. Então tiro aqui. Prontinho, tirei. Aqui ainda tem uma outra quarta semente que não germinou legal. E tá aqui. Então tá feito, gente. Já tirei. Beleza? Nos outros vasos eu vou fazer o mesmo procedimento. Mas vocês já viram, né? A gente elimina, deixando apenas uma ou no máximo 2 plantas por vaso. Mesma coisa aqui, ó. Vou tirar essa fraquinha aqui. E aqui já tem uma. Então já está feito aqui o raleio. Tá bom? Tem algumas mudas extras aqui. Caso dê problema em alguma, eu preciso replantar. Já deixei prevenido aqui algumas mudas reservas. Mesma coisa aqui, ó. Essa aqui está um pouco mais atrasada, porque tive que ressemear esse vaso aqui que deu problema. Então ele está um pouquinho mais atrasado ainda do que a outra, ó. Bom, vou deixar essas 2 por enquanto e depois eu raleio para ver quem é que está melhor. Beleza, gente? Então essa é a primeira etapa, raleio de mudas. Isso é importante
fazer nessa fase inicial, que ela esteja ainda emitindo as folhas primárias, que são essas aqui em formato de coração, ou você deixa ela crescer um pouquinho para você ver o vigor da planta, ou já faz nessa fase, quando ela está emitindo da primeira à segunda folha, ao segundo trio de folhas definitivas, tá bom, gente? Não deixa para fazer essa etapa com a planta muito grande não, senão vocês já perderam bastante tempo e aí pode prejudicar a produção lá na frente, ok? Próxima tarefa importante, gente, é limpeza de mato, tá bom? Vamos lá? Limpeza do mato, gente. A limpeza do mato é fundamental, então não pode deixar de limpar esse mato aqui, ó. Vocês notem que o vaso está começando a ficar com mato, então vocês têm que estar regularmente tirando o matinho que cresce no seu vaso. Por quê? Porque ele vai competir por água e nutrientes. E a planta, vocês têm que lembrar, ela já está num vaso, que é um sistema fechado, com pouco espaço. Então, se vocês ainda têm planta competindo com ela, não vai prestar, né? Então, tire o máximo que vocês conseguirem. Vão sempre, toda semana, olhando e vão tirando o mato. Vocês podem ver aqui que eu estou fazendo isso agora, ó. E é duro. Tem uns matos que são bem duros mesmo de tirar, gente. Ainda mais se seu vaso estiver infestado de tiririca, que graças a Deus esse aqui não tá. Aí é que é bravo. A tiririca vocês têm que tirar, não podem deixar não. Tem que tentar tirar com aquela batatinha dela, senão ela volta e volta mais forte ainda, tá bom? Então, sempre tira o mato. Vamos lá, faz a limpezinha, em vaso é rápido de limpar. Aí, ó. Tirando o mato. Beleza? Ah, tem um pouco aqui, um pouco lá. Prontinho, ó. Esses aqui eu já tirei e vou deixar eles apodrecendo aqui em cima, na cobertura morta, ó. Mais aqui. E é isso. Matinho tirado. Tem mais um pouquinho desse lado aqui, tá bom? Ó, tirando todo o mato. É assim, gente. A gente vai limpando, vai deixando o melhor possível, ó. Trapoeraba e outros matos, ó. Tirei tudo aqui, deixa eu tirar fora. Pronto, gente, já limpei o mato, aqui já tá solto aqui, ele vai morrer aqui em cima. E vocês façam isso em todos os vasos de vocês. Depois eu vou fazendo o restante ali, tá bom? Esse é outro cuidado importante, sempre manter livre do mato, tá bom? Próximo passo, gente, importante do nosso cultivo é adubações de cobertura. Vamos falar sobre eles agora, vamos lá? Prontinho, gente, vamos agora falar de adubação de cobertura. Bom, vocês viram lá no início da série, no primeiro vídeo, falando, né, mostrando os preparos de adubação de plantio, que é muito importante a gente já fazer uma boa adubação com matéria orgânica, farinha de osso, para o plantio, para poder a planta ter condições de iniciar bem o seu cultivo e ter ali os nutrientes necessários, fósforo, para ela começar bem o seu caminho pelo crescimento, tá bom? E agora já, gente, depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas após a germinação das sementes, quando ela já está mais ou menos chegando nessa fase aqui, gente, emitindo primeiro trio de folhas, o segundo trio de folhas, a gente já tem que começar a se preparar para adubação de cobertura. Isso é fundamental, gente, porque agora nessa fase, até a primeira floração, até o início da floração, ela vai exigir bastante nitrogênio. E mesmo sendo uma leguminosa, gente, mesmo sendo uma planta teoricamente fixadora de nitrogênio, ela não é muito eficiente na questão de fixação de nitrogênio, as vagens, os feijões comuns. Então a gente precisa estar fornecendo esse elemento para a planta, tá bom? E agora nessa fase inicial, mais do que nunca, ela necessita. Então, mais ou menos até o primeiro mês após a germinação, a gente precisa fazer pelo menos uma adubação de cobertura, se a gente for optar por adubação sólida.
Se a gente for optar por adubação líquida, a gente vai fazer uma quantidade maior, tá bom? E é exatamente isso que eu vou falar agora. A gente pode fazer essa adubação de cobertura já a partir do primeiro trio de folhas, indo para o segundo trio de folhas da planta, como vocês podem ver aqui, ó, tá indo para o segundo, crescendo, e logo vem o terceiro. E podemos fazer com o que, gente, essa adubação? Podemos utilizar, no caso de adubos orgânicos, que é o que eu vou usar aqui, podemos usar bocache, ou podemos usar torta de mamona com farinha, com somente a torta de mamona, tá bom? Ou humus de minhoca. Então, nessa fase, usar um adubo com mais nitrogênio. Não é necessário entrar com farinha de osso agora, não use farinha de osso nessa fase. Vamos usar ou a torta de mamona, ou humus de minhoca, ou bocache, tá bom? Eu aqui vou optar pelo bocache nessa fase. São adubos que têm um bom teor de nitrogênio, tá bom? Se for adubação química, adubação mineral, o que você pode usar nessa fase? Você pode usar o 30-10-10 ou 10-10-10 nessa fase, tá bom? Ou 20-20-20. Lembrando que como está em vaso, gente, vocês têm que colocar os adubos químicos sempre no cantinho do vaso. A dosagem você vai seguir a recomendação do fabricante para esses adubos. E sempre o mais longe possível da planta, na borda do vaso, e sempre cuidado para não queimar as plantas, tá bom? Então a gente faz uma adubação de cobertura nessa fase aqui. Podemos usar também de mineral, salitre do Chile, gente. Colocar em torno de uma colherzinha, mais ou menos, a gente coloca aí uma colherzinha de sopa, mais ou menos, espalhado pelo vaso aqui, tá bom? Podemos colocar aqui, sem grandes problemas, uma colherzinha de salitre do Chile também nessa fase aqui. Ou ainda mesclar adubação orgânica com salitre, por exemplo. Também pode ser feita. Vocês podem usar também o salitre junto com, por exemplo, uma torta de mamona. Vai funcionar bem. Vai fornecer o nitrogênio que a planta precisa para essa fase do crescimento, tá bom? E no caso dos líquidos, gente, o que a gente pode usar de adubação líquida? Podemos utilizar, por exemplo, aqui, e eu vou mostrar para vocês, o chorume, ó. Vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o chorume de composteiro, ó. Ele é um líquido escuro com um cheiro muito fraquinho, quase não tem cheiro. Ele é um líquido muito forte, tem bastante nitrogênio e outros elementos também. Quando a gente for usar, a gente agita ele antes primeiro e vai diluir em água uma parte disso aqui para 10 partes de água. Sempre essa proporção, gente, uma parte para 10, ok? E aí a gente vai colocar no seu regador ou no seu pulverizador e a gente vai regar ou pulverizar nossas plantas, tá bom, gente? Então, basicamente, a gente faz isso nessa adubação de cobertura. No caso dos líquidos, como o chorume ou bocache líquido, a gente vai diluir uma parte para 10 e vai aplicar semanalmente, a partir da emissão do primeiro trio de folhas, gente. Não adube enquanto ela estiver só com as duas folhas, só a partir do primeiro, indo para o segundo trio de folhas definitivas, tá bom? Até porque nessa fase inicial, que ela está só com as duas folhinhas, ela ainda está usando as reservas da semente. Aí depois só que as sementes vão cair, ela vai emitir o primeiro trio de folhas e ela vai se virar por conta própria. Então aí a gente já entra com essa adubação, beleza, gente? Então a gente já faz isso a partir do primeiro trio de folhas aqui. Vou mostrar para vocês fazendo com... Eu ia fazer com bocache, mas decidi botar o adubo líquido, só para ver como é que a gente faz, tá bom? O tempo está nublado, eu vou poder fazer agora. Outra opção também, gente, se você não tem o chorume, não tem bocache líquido, não quer usar esse tipo de adubo, pode utilizar também adubos minerais solúveis, aqueles que a gente dilui na água, como aqueles de orquídea ou para horta, enfim, e aplicar. No caso aí a gente pode usar, gente, conforme a recomendação do fabricante, normalmente é uma colherzinha de café num litro de água, 2 gramas por litro. E aí, gente, nós diluímos e aplicamos no final da tarde via pulverização ou via rega também na nossa planta.
Esses líquidos, como eles vêm com uma concentração menor, a gente aplica semanalmente. Toda semana a gente vai lá e rega a nossa planta com esses adubos, seja o chorume, o bocashi líquido ou o mineral, tá bom? Se for fazer a sólida, a gente vai fazer uma vez agora e mais ou menos outra vez daqui a uns 15 a 20 dias, tá bom, gente? Mas essa segunda etapa da adubação de cobertura vai ficar para o próximo vídeo, porque aí vai entrar outros detalhes, é a adubação de início de floração. E eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? Agora, para a gente finalizar essa parte de adubação de cobertura aqui, gente, vamos ver na prática como ela é feita. Vamos usar aqui o exemplo, o chorume, tá bom? Eu vou diluir ele uma parte para 10 e vou colocar no regador. O regador cabe 5 litros de água, então eu tenho que colocar, se é uma parte para 10, ou seja, 100 ml para 1 litro, eu coloco em torno de 500 ml de chorume para 5 litros, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente, já está aqui, já preparei meu regador, já está cheio. Vocês vão ver que vai sair um líquido meio escuro daqui, né? Diluído, ó. Olha só, então vocês estão vendo, é um líquido de cor escura, meio amarelada, meio castanho. Então eu jogo aqui e tento distribuir de melhor forma possível em todos os vasos que eu tenho, tá bom? Tento jogar para todos os vasos, ó. Tá aqui. Vocês podem ver. Pode jogar um pouco na folha também, não tem problema. Porque além dos nutrientes, gente, isso aqui funciona como biofertilizante, tá bom? Ó, já foi. Então, isso aqui é biofertilizante, ele ajuda no controle de pragas e doenças também, além de fornecer nutrientes. Então, ele melhora a resistência à tolerância das plantas. Então, chorume ele é muito vantajoso a gente estar utilizando ele, gente, beleza? Então, já fiz aqui a aplicação, agora já está bem aplicado. E, próximo passo, uma vez que a gente já falou das adubações de cobertura inicial, no caso aqui eu fiz a líquida, então semana que vem eu tenho que repetir e assim por diante. Próximo passo agora, gente, vamos falar de condução. Vamos lá? Condução, gente. Ó, condução das nossas vagens. Bom, reparem bem esse pé aqui, né? Ele tá, ó, crescendo, aqui está o caule principal dele, aqui vai sair folha, aqui está vindo mais uma folha e ele vai crescendo. Esse é a vagem trepador, como eu falei, ou seja, ela vai procurar uma estrutura para se fixar. Então a gente precisa, gente, fornecer essa estrutura para a fixação dessa planta. No caso em vaso, a recomendação é que você já faça a estrutura no período de plantio, ou seja, quando vocês estão preparando o vaso, montando o seu vaso, já montem a estrutura, gente, porque depois vai ficar meio complicado para vocês colocarem. Qualquer coisa que vocês enfiarem no vaso pode danificar as raízes e prejudicar a sua planta. Então, faça todo o trabalho de estrutura para conduzir, seja bambu, seja uma madeira, seja o que for. Faça no preparo do plantio no vaso, tá bom? Quando montar, encher o vaso de terra. No caso aqui, ó, a estrutura já está pronta. Eu usei, até porque eu já estava pronto isso aqui, já era de outros cultivos, inclusive até de vagem mesmo, e machixe. Isso é uma tela de alambrado, gente, que eu dobrei, ó, fiz um rolo aqui, ó, e travei as pontas dela com alicate, nela mesmo. Então ela fica esse rolinho redondado aqui, ó. E a planta pode vir crescendo aqui por ela tranquilamente. Então, vocês podem ver aqui que esse sistema está enfiado lá no fundo do vaso, ele é bem firme. E como tem 4 vasos ao todo, eu travei esses suportes entre si com bambu mesmo. Cortei bambu aqui no mato. Quem tem acesso a bambu, mas pode ser até cabo de vassoura, gente, para fazer esse travamento aqui, que é uma coisa fácil também de a gente conseguir. Cabinho de vassoura, porque as plantas são bem levinhas, não tem peso. Então, ó, vocês travam, e aqui eu fiz só uma redezinha de fitilho, ó,
Então usei essa redezinha de fitilho que vai ajudar a espalhar melhor as nossas plantas, tá bom? Entre os vasos. Basicamente isso. Aí, gente, mas você pode fazer com bambu, seu sistema de condução, você pode fazer com bambu. Se quiser que os vasos fiquem individualizados, pode ser também. Enfim, gente, vocês têm várias maneiras, mas essa é uma maneira prática, ó, de ligar um vaso no outro e assim você espalha mais as plantas, o que facilita a colheita depois, tá bom? E ainda nessa fase de condução, gente, uma coisa importante, que inclusive vou falar mais em outro no próximo vídeo, é uma parte que é assim, a parte um pouquinho mais chata do cultivo, que é a questão de você estar conduzindo a planta, tá bom? Começou a latição das cachorras de novo. Oh, meu Deus, fica difícil fazer vídeo assim, peraí. Prontinho, pararam de falar. Então nessa parte de conduzir a planta, gente, uma coisa, eu falei o sistema de condução, que é como a gente vai botar o suporte para ela poder subir. Outra coisa é conduzi-la. O feijão, ele vai começar a crescer e ele cresce de forma, ele é uma planta volúvel, gente, ou seja, ele vai se enrolando na estrutura, ele não emite aquelas molinhas que são as gavinhas para fixar, não, ele vai enrolando o seu próprio corpo na estrutura, é assim que ele sobe. O problema aqui é que ele começa a emitir vários ramos e esses ramos começam a trançar entre si e acabam se embolando. Isso, se a gente não cuidar dessa parte inicial, acaba atrapalhando lá na colheita. Então, nessa fase inicial do crescimento da planta, que ela começa a subir, a gente tem que guiar os seus ramos separadamente, gente, o melhor possível. Tentar, até pelo menos a planta já está lá no alto, a gente não embolá-la. Então, toda semana a gente tem que estar vindo e conduzindo separadamente os ramos, desembolando eles e fazendo eles subir cada um num pedaço diferente da estrutura, tá bom? Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo, quando a planta vai estar maior, beleza, gente? Então era isso por enquanto que tinha que falar de condução. Vamos agora, para finalizar esse vídeo, falar das pragas e doenças iniciais do cultivo. Vamos lá? Pragas e doenças iniciais do cultivo, gente. Bom, na fase inicial do cultivo, os principais problemas que podem acontecer no caso das pragas, principalmente aqui nessa fase, já não é tão mais problema, mas o principal é nessa fase aqui, ó. Quando as mudas, vocês podem ver, ela está nessa etapa aqui, iniciando a germinação, como vocês podem ver, ainda nas folhas primárias. Como vocês podem ver aqui, ó. Nessa fase, as duas pragas mais importantes são as lesmas e caracóis, incluindo o caramujo africano, e as formigas cortadeiras. No caso de lesmas, gente, e caracóis, nessa fase de germinação, quando elas começam a aparecer as plantas, é interessante vocês estarem utilizando, e as lesmas amam feijão, são plantas que elas adoram, então é interessante a gente estar utilizando. A gente pode estar utilizando aquelas armadilhas para lesmas e caracóis, que a gente tem várias maneiras de fazer, por exemplo, com batatas, pedaços de batata espalhado pelo local ou pelo vaso, ou chuchu também pode ser, ou até aquele saco de estopa embebido com cerveja ou com leite. Tudo isso atrai as lesmas, e aí no dia seguinte você vem de manhã cedinho, cata esses bichos e mata eles, destrói eles, joga dentro de um recipiente com sal, com uma água salgada ou sal, e depois joga fora isso, tá bom? Só não vai jogar, gente, sal no vaso de cultivo, porque se vocês jogarem sal, vocês vão matar a sua planta, tá bom? Sal no local de cultivo, não. O sal é para botar num recipiente para matar as suas lesmas. Também podemos utilizar, além dessas opções de armadilhas, podemos utilizar iscas lesmicidas. Nessa fase inicial do cultivo não vai ter grandes problemas, então vocês podem utilizar as iscas lesmicidas. Vocês só não vão usar iscas lesmicidas no final do cultivo, tá bom? Ela é para a fase inicial. Podemos estar utilizando, tem as iscas do tipo Metarex e similares que a gente pode estar utilizando nessa fase,
colocando direto no vaso ou no ambiente ao redor. E também tem algumas opções de iscas com ingredientes mais naturais, que é o ferramol, que também é bem eficiente para matar lesma e não é uma isca tóxica, tá bom? Principalmente para quem tem animais, essa isca é mais segura. Então podemos estar utilizando. Basicamente a gente só vai precisar fazer uma aplicação dessas iscas no início do cultivo, nessa fase aqui. Depois que as plantas já estão grandes, já cresceram, estão com várias folhas, as lesmas e caracóis já não chegam a ser mais um problema. Mas nessa fase inicial, elas matam a planta, elas comem a planta inteira, gente, tá bom? A outra praga são as formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras, elas podem atacar a planta maior ou a planta novinha, só que na planta novinha, normalmente é fatal quando ela ataca. Na planta maior, às vezes, ela ainda não é fatal na primeira noite de corte. Mas nessa planta novinha aqui, esquece, você só vai ver o talinho da planta. Então, identificou a formiga cortadeira, gente? Como é que vocês vão identificar que é formiga cortadeira? Se vocês só viram o dano no dia seguinte e ainda tem folha, normalmente as mordidas na folha são em formato de meia-lua. Então, se ainda tem folha na planta e outras plantas, vocês vão ver em roseira e outras, normalmente elas não vão atacar só o feijão, a vagem, elas vão atacar um monte de planta que vocês tenham, principalmente roseira. Vocês vão ver vários cortes, mordidas em meia-lua. Essas mordidas em meia-lua é a característica marcante das formigas cortadeiras. Elas sempre cortam nesse formato de meia-lua. Então vocês vão ver isso aí, vocês vão ter certeza e muitas vezes vocês vão ver folha, pedaços de folha pelo chão. Então é certeza de que passou cortadeira por ali. Passou cortadeira, você já viu que ela está passando. Vocês têm que identificar a trilha, ou seja, vocês têm que achar o caminho que elas estão fazendo durante o horário que elas estão trabalhando. Lembrando que cortadeira trabalha normalmente à noite. Tem algumas espécies que trabalham de dia ou mais à tarde, mas a maioria, como as saúvas, são noturnas. Aí, localizou, vocês têm que comprar o que, gente, para matar? Aí não dá para ficar inventando moda com receitinha caseira, porque vocês vão perder tempo e não vai funcionar, gente. Receitinha caseira para formiga cortadeira é pedir para elas comerem suas plantas todas. Aí depois vocês vão ficar chorando, triste porque não conseguem plantar nada porque a formiga não deixa. Então vai logo e mata. Iscas próprias para formiga cortadeira. É baratinha. Vocês acham em qualquer lugar. A cachorrada de novo. Vocês acham em qualquer lugar essas iscas para formiga cortadeira, dessas lojas de ração que vende produto para planta. É bem baratinho. São umas iscazinhas, uns granuladozinhos. Espera aí. Aí, gente, essas isquinhas granuladas, que parecem os grãozinhos, como é que a gente utiliza elas? Não bote no buraco da formiga, porque elas vão jogar fora e não vai funcionar. Não bote no buraco. Vocês têm que ir à noite, a hora que elas estiverem trabalhando, só pode aplicar no momento em que elas estiverem trabalhando. Não adianta aplicar com chuva, com nada disso. Tem que ser quando elas estiverem trabalhando. Vocês vão ao lado da trilha delas, que elas estão trabalhando, e vão salpicar, vão colocando, espalhando as iscas ao lado da trilha. Não bota em cima da trilha, porque atrapalha a comunicação das formigas e diminui a eficiência. Elas não vão carregar direito. Mas se vocês colocarem ao lado da trilha, elas vão carregar as iscas para o buraco e a isca vai fazer efeito, tá bom? Essa é uma opção. Também vocês podem colocar ao lado da trilha uma armadilhazinha. Bota as iscas todas agrupadas direitinho no chão e bota alguma coisa em cima, mas que elas consigam acessar ali só para proteger da umidade, para a isca não pegar umidade. Pode ser uma telhinha, pode ser uma telha, algum recipiente meio aberto, qualquer coisa que proteja. Telha normalmente funciona muito bem para isso. E as iscas embaixo. Elas vão ali e vão apanhar as iscas e carregar para o ninho, tá bom? Feito isso, elas carregando as iscas para o ninho, a isca vai fazer o seu efeito lá, matando as formigas, gente, ok? Então, com isso vocês conseguem controlar bem as cortadeiras. Só não pode botar as iscas em cima da trilha e nem nos buracos, porque senão elas vão jogar fora e não vai funcionar. Beleza? Também ainda, gente, nessa fase as lagartas podem atacar. Podem atacar
e elas também podem ser fatais, lagarta-rosca e outras lagartas. Então, nessa fase, gente, já começa também os cuidados, a observação com lagartas. Podem fazer prevenção com aquele famoso dimipel junto com óleo de nim. Vai ajudar bem a prevenir o aparecimento das lagartas, gente, tá bom? O dimipel é um lagarticida biológico, não é tóxico nem nada e mata várias espécies de lagartas. Ele é específico para lagartas, tá bom? E o óleo de nim ajuda a prevenir outros insetos também, gente, tá bom? Basicamente são essas as pragas e a doença principal que pode atacar nessa fase inicial a planta aqui são os tombamentos, causados por Pythium, Phytophthora e alguns outros fungos que podem apodrecer nessa fase inicial de crescimento da muda, ou seja, a planta começa a germinar, muitas vezes nem germina direito, e o fungo apodrece a base da planta e ela tomba, gente, tá bom? Apodrece as raízes e a base, ela estrangula e acaba tombando e morrendo. Então, nessa fase inicial, pode acontecer esse tombamento. Para prevenir isso, cuidado com as regas, cuidado com o encharcamento. Mantenha seu vaso sempre com uma boa drenagem para isso não acontecer e não exagere na água aqui, tá bom, gente? A rega tem que ser feita para manter a terra úmida, mas se não tiver boa drenagem e ela estiver encharcando, vai favorecer o tombamento. Isso é muito importante. Outra coisa é semear, para evitar o tombamento, semear em substrato comercial, como está aqui, ó. Fazer a muda fora do vaso, semear no substrato inerte, como esse aqui, e depois que ela atingir o ponto de muda, você transplantar para o vaso, que aí ela já vai estar mais forte e a chance de tombamento será bem menor, gente. Bom, por hora era isso que eu tinha que falar. Você pode também, depois que ela já está crescendo, para prevenir outras doenças, fazer a aplicação da cauda bordaleza. Ajuda bastante também. Beleza, gente? Por hora era isso que eu tinha que falar, dos cuidados iniciais. Próximo vídeo vai ser para falar de condução dela. Vou voltar a essa parte de condução para vocês verem na prática como a gente deve guiar nessa fase inicial a nossa planta. E mais ou menos um mês e meio, ou seja, de 30 a 45 dias em média, após a germinação, ela vai iniciar a floração. E aí a gente vai falar de outros cuidados, principalmente a adubação de cálcio e boro. Tá bom, gente? Por hora era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deem joinha no canal, se inscrevam ativando o sininho. E essas cachorras quase não deixam eu fazer o vídeo, porque não param de latir. Mas é isso, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério, porque agora, ó, vem água aí. Tchau, tchau. Fui.